Tá aqui, ó. Ouçam. Isso é uma propaganda de TV. Esse é o Mundo Pop. Servindo café, um barulho de escritório, olha só. É assim que tá começando o nosso programa? É assim que eu tô começando o nosso programa. Vai afastar a audiência. Então, o cara bateu uma caneta no computador e... Só que bem que agora ficou baixinho. Ó. Todos nós aqui já temos mais da idade do que o Mozart fez qualquer coisa dele. Não, com 6 anos a gente já era fracassado se comparado com o Mozart. Essa que é a questão. Hoje a gente vai falar de um gênio de verdade. Hoje a gente vai falar de um gênio de verdade. É isso. Meu pai olhava para mim e dizia, porra, 6 anos e ainda não compôs uma sinfonia. Esse guri é um fracasso. Eu cresci sob a égide do fracasso. Cara, meu pai era fanático. Inteiro. Meu pai era fanático pelo Mozart, fanático. Se bem que ele... Tá, o que é? Fala. Não, nada. Eu tava pensando alto, por favor, segue. Teu pai era fanático pelo Mozart. Era, só que gostava mais do Beethoven, entendeu? Pediu para ser enterrado sobre o 3º movimento da 9ª Sinfonia. Algum dia a gente pode falar sobre o Beethoven e sobre a surdez. Mas hoje vocês me disseram que falaremos sobre o Mozart. Mas o Beethoven conheceu o Mozart, ou o Mozart conheceu o Beethoven, porque o Mozart era mais velho, né? Do que o Mozart deu aula para o Beethoven. Isso, deu algumas aulas. E o Beethoven fez uma crítica ao Mozart, inclusive. Ele disse que o Mozart tocava com muita tranquilidade, porém muito solto, com as mãos muito soltas. É um termo que ele usa aqui, que eu anotei. E ainda usou a maior ofensa que se pode dar a um artista. O Mozart era feliz. Como é que um artista pode ser feliz? Né, Potter? Por que tu é um fracassado? Porque tu é feliz. Exato. E por que eu sou um marco no Brasil e no mundo? Pela minha tristeza, infelicidade, angústia, desespero. Escolhe uma doença para morrer, então, Peninha. Então, já anota tristeza. Tu quer morrer de febre reumática, tuberculose, ou derrame, ou septicemia, ou falência renal, broncopneumonia, choque hemorrágico, ou porque faltou vitamina D? Essas foram todas as doenças que mataram o Mozart? Não, isso, todos os estudos possíveis. Primeira coisa, né? Demoraram muito tempo para descobrir que aquela ossada deixada, porque a morte dele é varziana, né? Com 35 anos de idade ele morre, os amigos carregam ele para um cemitério e lá toma aí pro cara. Aí os coveiros largaram ele lá. Aí acharam alguns restos mortais de várias pessoas e aí, conjugada com pinturas da época, né, não fotografias da época, pela arcada dentária eles chegaram à conclusão que naquela vala estava Mozart e a partir daí eles começaram a estudar. Ele tinha uma fenda, um problema no cérebro dele através de uma batida que eles acham até que isso pode ter matado, mas o último estudo que eu achei aqui é de que faltou vitamina D. Os últimos anos da vida dele, ele se enfunou para fazer música, não parou de fazer música, e aí faltou vitamina D no corpo dele, isso desenvolveu mais um monte de coisa, junto com porque ele era uma criança ao mesmo tempo, né? O pai dele tirou toda a infância dele, como disse o Peninha. O pai dele, ele com 5 anos de idade já estava compondo, o pai dele pegou ele, temos um gênio. Aqui, vou levar para como se fosse um... Vai exibir para o circo, vou levar para o circo. Exatamente, aí começou a girar pela Europa, ele encantava muito com aquela criança tocando coisas inacreditáveis, e aí fudeu com tudo, tirou a infância, atrapalhou um monte de coisa do corpo humano, do cérebro dele, né? Que era um cérebro que funcionava de uma maneira diferente, né? Completamente diferente. Sabe, tu já viu um filme chamado Lucy, Peninha? Porque acho que o Arthur já viu. Não, eu vi um filme chamado Amadeus. Mas o filme chamado Lucy é com uma das mulheres mais lindas do mundo, a Scarlett Johansson, e acontece uma coisa com ela que os caras conseguem ligar entre todo o cérebro. Todo o cérebro dela. Sim. Né? Eu vi todas as sinapses. Todas as sinapses possíveis. É o Mozart. Ela vira uma coisa muito maior que o Google. Muito melhor que o Google. Muito mais inteligente. Fora que mais bonita que o Google. E mais bonita que o Google, né? Eu acho que os cérebros de gênios da humanidade, eu acho que eles conseguem mais, assim, sabe?
Eles conseguem... A gente poderia citá-los. Leonardo da Vinci, Beethoven, Mozart, Bob Dylan e Peninha. Mas tal qual o Peninha... Há uma decadência no mundo. O Mozart tinha uma boa memória, cara. O Mozart tinha uma memória maravilhosa. O Mozart compunha as coisas na cabeça dele e só passava pro papel, 2 dias depois, 2 dias antes das apresentações, 3, 4 dias antes das apresentações. São inúmeros temas, né? Mas eu sugiro que a gente comece com o pai, porque é a história do Michael Jackson parecida, né? Só que a história do pai das Williams, que tem um filme no cinema agora com Will Smith para isso, Richard, né? Nome, acho, do filme. Isso. Só a diferença é que no caso do Michael Jackson é mais grave, porque ainda, além de tudo, houve abuso sexual, né? Não há, evidentemente, nenhum registro, e nem houve mesmo abuso sexual do pai do Mozart, Leopold, com relação ao filho, mas ele botou o filho na estrada, on the road, assim, com 5 anos de idade, né? Num ritmo alucinante. Era o ritmo agora... Estou fazendo piada de Bob Dylan, mas ritmo Bob Dylan de turnê, né? Era uma turnê aqui, a outra na cidade seguinte, a outra na cidade seguinte, e o Mozart tinha uma saúde frágil, e ele teve várias doenças, febre tifoide, febre reumática, tudo entre os 5 e os 10 anos de idade. E o pai dizia, não, vamos lá, está marcada a apresentação, não tem conversa. E isso fragilizou muito ele, né? Mas a outra coisa que teve o grande impacto é que depois que ele fez 12 anos de idade, ele deixou de ser uma atração prodigiosa no sentido de uma criança e se tornou mais um músico no lugar onde mais nasceram músicos clássicos de todos os tempos, que é Viena, Salzburg, Áustria e aquela parte da Alemanha. E aí ele se ressentiu muito disso, porque a gente acha que ele foi considerado gênio a vida inteira, mas ele foi considerado gênio mesmo até os 12, 13 anos de idade. Depois ele era considerado só brilhante. A questão é que havia uns 500 brilhantes, entendeu? Era Garrincha, Pelé, Tostão, Rivelino, Gerson, Clodoaldo, entendeu? Tinha gente demais, as pessoas não perceberam que ele era o Pelé turbinado, acharam que ele era o Rivelino, entendeu? E Rivelino era muito pouco para ele. E aí, tem muito tema para falar, e aí estou dando spoiler, mas daí é o seguinte, ele é o típico artista que os horrores das finanças, ele odiava dinheiro, ele tinha uma relação muito ruim com dinheiro, ele não sabia lidar com dinheiro, e aí depois que ele se livra do pai, e ele era debochado com seus patrões, né? Dependia de um patronato, ele desprezava os caras, porque imagina a superioridade deles, os caras só tinham dinheiro e ele tinha tudo aquilo. Então, na verdade, se encaminhou para o fim trágico que houve, né? Somando com todas essas doenças que o Potter listou. 7 filhos, 2 vingaram, né? A média é abaixo da Europa da época, a gente está falando de 1700, né? A vida dele foi toda no século XVIII, né? Sim, 56, né? Nasceu em 1756. Exatamente, em 91 ele morre. Aliás, a gente completou agora há pouquinho o bicentenário, digamos assim, 230 anos. Ele completou 230 anos agora, dia 5 de dezembro. Ele é mais velho que Porto Alegre, né, cara? Porto Alegre... Não, Porto Alegre é 250, não é? Não, Porto Alegre é 1772, eu acho, né? Que chama, sei lá. Não, perdão, eu tô falando da data de morte dele. Ele morreu sim, ele nasceu em 50, ele nasceu antes de Porto Alegre ter sido fundado. Porto Alegre existiu ainda com Mozart no mundo. Isso é importante para aquela época, para aquela galera lá. Por isso que Porto Alegre é alegre, né? Mas o Mozart, ele foi contemporâneo de vários caras legais, né? O Goethe escreveu pro Mozart, né? Claro. Aliás, Arthur, isso é uma coisa muito louca, porque mostra que essas genialidades, claro, certamente tem alguma coisa íntima, cerebral e sei lá, de espírito, né? Mas é impressionante como a geografia é importante para isso, né? Porque são muito poucos. E a gente fala muito mais do Ocidente, porque aqui as coisas conseguiram vingar, né? Agora, vingar no sentido de ficar perene, porque foi quem venceu, e babá, a gente já falou isso aqui, vai falar muito ainda outras vezes aqui no Nossa História, mas assim, vai para Florença, né? No século XVI. Pô, cara, Michelangelo e Leonardo da Vinci cruzavam na feira, entendeu? É todo mundo de lá, exatamente. Um mais velho, o outro mais novo, assim, tipo assim, tava ali, se odiavam, né? Deviam ficar com os mesmos caras, sabe? Tipo assim. Era assim, tava ali numa cidade, aí tinha uma família de mecenas que metia neles, né? Tipo assim, sabe? Ou mais de uma claramente, né? Mas assim, é incrível como tem um espectro, assim, geográfico, cara. Como é que tu bota uma cidadezinha? Né, cara?
Mas aqui não é a sorte de nascer numa cidadezinha, que era a única cidadezinha que tinha. Tá, mas por que Viena é tão forte em música? O que aconteceu? Foram professores? Mas Viena, nessa época, apesar de ser forte em música, ela não era autoral, essa música. O centro da música, os libretos mais famosos eram italianos e alemães. Eles reproduziam muita ópera alemã, inclusive. Não, eu digo nascimento. Como é que pode uma geografia botar no mundo um monte de gênio? Ou reunir eles, né? Viena, quando Mozart nasceu, Viena não era o centro da música ainda. Viena era uma vila, era um lugar que até nem era tão legal, tal qual Salzburg. Essas cidades elas foram ganhando a simpatia de artistas ao longo desse século XVIII aí. Sim, com o mecenato. Tanto que existia um sentimento anti-germânico gigantesco naquela região ali, por causa de vários fatores, mas o Mozart, ele apresentava óperas alemãs e foi criticado por reis, por imperadores, justamente por conta disso. E Salzburg, Viena, onde ele veio a morrer e fixar a residência ao final da sua vida, porque o resto do tempo ele morou em um monte de lugar, né? Ele vivia em Paris, ele vivia... Não, vou botar na Europa assim, até Praga, viveu em Praga. E mesmo assim, tudo. Viena e a Áustria era um lugar tão... Apesar da gente enxergar hoje como esse celeiro da música clássica, era um dos piores lugares para ser artista, porque o cara, ele não... Aliás, isso é muito interessante, os músicos de ópera, os compositores daquela época, eles não ganhavam grana, eles ganhavam grana pela primeira apresentação. O cara fazia a premiere da sua ópera, ganhava uns pila. E depois o teatro comprava o libreto, comprava a composição e, era do teatro. O cara se fudia. O único lugar na Europa, o único lugar no mundo que pagava artista nessa época era Paris. Então, se tu não morasse em Paris, por mais cool que seja hoje em 2021, olhar pra Viena e achar um lugar legal, naquela época devia ser uma merda tu ser músico em Viena, saca? Porque tu não ganhava dinheiro, tu tava longe do grande centro e ainda tava cheio de pau no cu ali, xenófobo na tua volta. Sim. E ele reclamou a vida inteira, né? E é muito louco porque a França nunca produziu até hoje, né? A música francesa é horrorosa, né? Era o lugar onde mais se ganhava dinheiro com música, onde ele foi para Versailles, né? Ele Aliás, chegou ele a morar se apresentou para Maria Antonieta. Maria Antonieta falou para ele que queria casar com ele. Sim. E era onde pagava mais, só que não produziu, né? Não produziu, ganhar o grande músico. O melhor jogador da história da França, ele é argelino. Então a França é isso aí. Mas, Peninha, o Belmarchais é francês, né? O compositor das Bodas de Fígaro, do Barbeiro de Sevilha, mas talvez, não sei se tem outros caras assim. Mas caiu para a Série B já, né? Que nem certos times que eu conheço. E tu sabe que a minha filha... Então, nós temos mais um outro tema maravilhoso, porque eu vou trazer a Lise aqui. A Lise, pequenininha, disse que a ópera favorita dela era o Barbeiro de Ervilha, que é sensacional, né? Porque... Sim, né? O Babeiro, desculpa, é muito melhor. É o Babeiro de Ervilha, era a música favorita dela. Por quê? Porque desde que ela nasceu, eu pegava ela no colo e dizia: minha filha, tu é um gênio, minha filha, tu é um gênio. E todo mundo dizia: vai estragar a criança. Estraguei. Mas é que além de fazer isso, o que eu fazia? Eu botava a música do Mozart, porque nós temos que entrar nesse tema agora, dessa lenda absurda, mas engraçada, de que ouvir Mozart torna as crianças mais inteligentes. E tem uma lei na Flórida. Aliás, a gente deveria fazer um episódio um dia sobre a Wikipedia, a história da Wikipedia. A Wikipedia está cada vez melhor, tenho certeza que todos vocês concordam. É uma obrigação nossa doar para a Wikipedia, é um prodígio e eu recomendo. Extraordinário, é o melhor verbete que eu já li sobre alguém, é o do Mozart na Wikipedia, e aí lá no final tem a coisa que deveria ser momentaneamente um tema nosso, porque eu sei que o Potter bota Mozart para os seus filhos. Tem uma lei na Flórida, desde 2008, que quando a criança nasce, o Estado, o governo dá um CD de Mozart que bota uma criança ouvir até os 5 anos. Vai surgir muito punk rock na Flórida no futuro, né? Porque tu é obrigado a alguma coisa. E aí, lembra, surgiu essa história e, em tese, era provada que uma criança que ouve Mozart até os 5 anos se torna mais inteligente, e apresentaram os dados de um teste. Só que depois se descobriu que o teste era fake. Reproduziram o teste e nunca mais teve esses resultados. Não fake. O teste realmente funcionou com aquelas crianças, mas repetido centenas de vezes não funcionou mais. Então ele não teve uma comprovação. Isso, continuidade. Exatamente. Lá na Califórnia, lá os caras, o nome dos pesquisadores, até eu bati com isso na internet, é o Gordon Shaw e o Francis Rauscher. Eles fizeram esse teste e descobriram isso aí, que não tem como.
Tipo assim, não rolou, sabe? Eles colocaram, descobriram que... Esses caras foram os caras que colocaram, que fizeram esse teste aí, Peninha. E cresceu em tantos pontos, que blá, 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 blá. E aí o que eles chamam de efeito Mozart de inteligência... Isso, chama assim. Né? Ele não tem a ver com o aumento da inteligência, né? Ele deixou as pessoas mais leves, as crianças mais leves, como qualquer outra coisa pode fazer. Daqui a pouco tem uma música da Beyoncé, sabe? Mas eu acho que o Mozart faz mais, né? Deve fazer mais. É incrível, né? É incrível o impacto do Mozart sobre qualquer pessoa que o ouça, né? É impressionante, né? Eu não acho que vai deixar uma criança mais inteligente, mas qualquer bebê e qualquer criança que ouça Mozart desde criança, além da educação do ouvido, cara, é uma educação do espírito, né, cara? Porque, cara, é um som das estrelas, né, cara? É cósmico, né, cara? O cara acessou uma sonoridade universal. É incrível que já existiam os instrumentos, já existiam as escalas, e ele consegue, em cima de uma matemática, que música é matemática, criar algo que nunca ninguém criou, que gente fez coisas parecidas, obviamente. O Beethoven, que viveu junto, um pouquinho mais novo, mas viveu com ele, eu digo na mesma era, né, conseguiu fazer outras coisas. Claro que vai ter mais um monte de gente que fez, né, mas assim, é isso que eu acho incrível, assim. É isso que eu acho incrível da genialidade. Vamos fazer uma metáfora com o futebol, tá? É a mesma coisa, é a mesma bola, é a mesma época, é a mesma grama, e aí tem um Pelé, e aí tem, sei lá... Sabe, o que acontece, assim, sabe? O que realmente acontece? Onde que a ciência chegou mais longe para isso? É óbvio que é o cérebro. É óbvio. E o que acontece lá dentro? Porque, infelizmente, tu não consegue medir a atividade cerebral de um gênio. Quem é o gênio vivo da humanidade hoje? Eu digo assim, quem é o gênio da humanidade hoje? Quem é o gênio da humanidade hoje? Fazendo genialidade. Fazendo genialidade. Sério, de verdade. Chamou? Porra, Bill Gates, Steve Jobs, esses caras aí, né? Tá, o Steve Jobs já morreu. Não dá mais pra botar lá alguns eletrodos na vida dele. Gostando ou não gostando, não consegue mais. Também. Pois aí que tá, tudo, mas assim, que tipo de genialidade é essa, assim, sabe? É um apuro É uma genialidade que tem a ver com a contemporaneidade, porque o próprio Mozart, cara, o Mozart é um mix muito caótico de coisas, assim. O pai dele era um fanático religioso, ele era doente desde que ele nasceu, o pai dele também, tal qual ele, perdeu 4 ou 5 filhos, né? Mais. Eram 7 igual a ele, eram 7, sobraram 2. Então, por que o Mozart é um gênio e por que a irmã dele não era? Por que a irmã dele não foi, né? Por que outros caras não foram? Eu acho que sim, eu concordo, sim, é o cérebro, lógico. Mas que gatilho é esse, né? Que faz isso ser disparado na vida de uma pessoa que tem tudo para não dar certo. Porque, vamos lá, fora as aspirações da música que o pai tinha, ele tinha sido cantor de coro, ainda que tenha sido super fracassado, nunca conseguiu ser relevante, nunca conseguiu, né? Não, ele conseguiu ser relevante como professor, né? Ele é considerado um excelente professor, até pela rigidez e pela palmatória, quase, porque ele era um monstro, assim, de disciplina, né? Mas como professor, ele é considerado excelente. Só que, cara, o cara que é professor, cuja ambição era ser muito maior, é difícil, né? Todos nós já tivemos, já devemos ter tido professores que se achavam grandes coisas e, na verdade, eram apenas bons professores, né? Tem até um especialista em grego aqui, né? Olha só, o Peninha disse... Eu gosto do podcast dele. Eu ouvi uma vez, tá? O Peninha sobre Deus. E o Peninha disse que acredita em Deus porque há outras camadas, tá? Eu gosto desse assunto. Outras camadas. Tu vai em outro lugar. Tá, mas essas camadas são aqui dentro, né? Tô falando só cerebrais. Só cerebrais. O cérebro tem substâncias que existem, legais e ilegais no planeta Terra, que conseguem te tirar de uma normalidade. Tem a sauna também faz isso. O álcool faz isso. Né? E algumas outras drogas fazem isso. Eu gosto muito desse assunto, assim, porque, vamos lá, ele é um superdotado. A gente tá falando de um superdotado. Só que a loucura toda de alguém, e a gente não vai encontrar um gênio em paz. Quando a gente fica pensando assim só com a gente mesmo, cara, eu queria ser um gênio de tal coisa. Não há paz, cara. Não há paz. Eu tô escutando no Spotify um documentário, uma investigação que foi traduzida e está sendo dublada, praticamente dublada, adaptada pelo Juca Kfouri, a convite do Spotify, que se chama Os Últimos Dias de Maradona. Temos um gênio. Temos um gênio
entregue àquilo. Atormentado. Exatamente. Os caras cobram o Pelé, que o Pelé não tinha... posições políticas que blá, blá, blá. Cara, ele era um gênio. O cérebro dele não tinha tempo, compadre, para isso. Ele estava funcionando em outra batida. Tu não consegue fazer... mas o Muhammad Ali fazia isso. E enlouqueceu. E fez de uma maneira diferente outra. E fez num lugar que não iam prendê-lo. Que não iam massacrá-lo. Que não iam enfiar um arame na uretra dele. É mais fácil. E não iam prendê-lo só pela sociedade civil, porque o governo adoraria prender, torturar e matar o Muhammad Ali, né? Mas não podia. Não era uma ditadura. Não era uma ditadura. Exatamente. Então, assim, é legal olhar os gênios e ver que eles são gênios e ver que eles... Só que eles são todos atormentados, cara, porque o cérebro não tá no mesmo nível que a gente. Ele não funciona. Tu não cria... Não, que tem um estudo mais recente que diz que a humanidade criará superdotados, que a humanidade cada vez mais atinge regiões do cérebro que vai ligar mais sinapses e blá, 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 vai trabalhar duas regiões, a matemática e a criativa ao mesmo tempo, porque é o que acontecia na música, né? A música são explosões dos dois lados. Estou sendo bem grosseiro em falar dois lados. Enxergando ela de uma outra maneira. Beethoven não conseguia mais ouvir e criava, tipo assim, sabe? Era matemática pura. Ele tinha dentro dele a música e ele colocava no papel, sabe? Tipo uma coisa absurda. Fórmula, Mas assim, é uma vida atormentada. Ou é pelo pai, mas é principal, ou pela mãe, mas principalmente pelo pai, ou é dentro, cara. É dentro. Sabe, tem um estudo bem, bem recente, assim, vamos lá. O pai do Tiger Woods e os pais do Federer. O pai do Tiger Woods, ele foi pai do Michael Jackson. Foi pai de Mozart. Foi pai das Williams, tá? Ele foi um filho da mãe. Como pai de vários enxadristas na história da humanidade também. Peraí que a bateria tá acabando, vai. Vai indo lá. Aí, eles tiveram duas maneiras, Arthur, de criar. Os pais do Federer, que é um gênio no esporte dele, largaram de mão. Ele jogou bola até 18 anos de idade. Jogou bola, futebol, eu digo, gostava de futebol, tanto que ele visita os clubes, acha legal isso aí. Né? E ele é suíço, né? Obviamente que é difícil ter um craque na Suíça. Teve que ter 3 campos de futebol na Suíça. Aí, mais tarde, o Federer batia uma bola de tênis, daqui a pouco assim, um cara falou, cara, mas tênis é legal pra ti, tu é legal, tem um estilo bonito, assim. Aí foi um gênio. O pai do Tiger Woods. Todo dia em cima. Aí elaboraram um estudo, blá, blá, blá. E aí, o que é o melhor pro ser humano? Não é que tu vai conseguir criar um Tiger Woods ou um Federer. O melhor pro ser humano é largar. Deixar. Na leveza. E aí, quanto mais conhecimento o Federer disse que ele tem movimentos de outros esportes, porque ele jogou vôlei, ele jogou basquete, ele jogou futebol. Então ele tem isso ajuda o espacial dele dentro de uma quadra de tênis para criar mas eu acho que é um equívoco, Potter, se tu me desculpes, agora falando sério, sem as piadas de sempre, fazer a comparação entre o gênio, que está ligado à inteligência motora e à inteligência muscular e a participação do cérebro num esporte, num movimento, com o gênio criativo de arte, né? O cara que cria arte, o cara que cria o que não existe. Né? A música existia, mas não existia a música do Mozart, né? A literatura existia, mas não existia a literatura do Goethe. A pintura existia, mas não existia a pintura do Da Vinci, né? Enquanto os outros estão numa inteligência... Uma vez eu li um artigo maravilhoso na Veja sobre a inteligência muscular do Mike Tyson. Mike Tyson era considerado muito burro, né? Que é, aliás, uma injustiça, porque ele não era burro. Quando quem vê aquele stand-up dele, dirigido pelo Spike Lee, ele contando a vida dele, tu vê que de burro não tem nada. Ele, claro, ele era tosco, ele era inculto, ele era grosso, ele era violento, ele foi criado numa favela, né? Mas se criou a ideia de que, além de tudo, Mike Tyson era burro. E aí, numa matéria da Veja, traduzida, mostrando que a inteligência muscular, que a inteligência não era, tinha a inteligência... a matéria discutiu o seguinte... surgiu a tal inteligência emocional, né? É um espectro, né?
um espectro. As pessoas concluem assim, o Eduardo Bueno é um gênio no sentido intelectual, todo mundo sabia. Mas logo percebendo que eu era um gênio também no emocional, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa totalmente resolvida na minha inteligência emocional. Não tenho ataques histéricos nunca, não me excedo, não tenho altos e baixos. Então, eu servi de paradigma para o surgimento, lembra, falando sério, quando surgiu a tal inteligência emocional, lembra? Foi uma novidade total. O fulano é um gênio, mas não tem inteligência emocional. Cara, o Bob Dylan é o exemplo mais inacreditável que eu conheço, inclusive, pessoalmente. O cara é um gênio e a inteligência emocional do Bob Dylan é -6, né, na relação dele com os humanos, que junta com aquilo que o Potter falou, Fetter é bom, hein? Aquilo que o Potter falou do gênio atormentado. O Bob Dylan é um gênio atormentado, que inclusive é uma relação que se autoalimenta. A tormenta dele vem da genialidade e a genialidade dele gera tormenta e ele compõe a partir do tormentoso, né? Sempre inquieto, sempre infeliz, sempre Rimbaud, Baudelaire, né? Que ele é um herdeiro disso. Então, inteligência emocional, a inteligência emocional do Mozart também era muito baixa. Ele era histérico, ele era maluco, tinha ataques de riso e depois de depressão, né? E aí surgiu, e é meio novidade, a inteligência muscular anatômica. Então, que há uma inteligência nas articulações, nos músculos e nos ossos que fazem surgir gênios que nem o que estávamos falando. Pelé, o Federer, o Tiger Woods, né? Uma vez eu me lembro, o Ivan Piero Machado, ele dono da LPM, há muitos anos, ninguém conhecia o Tiger Woods, o Ivan é metido a tenista, que tem todo o rico bunda mole. Mas o Tiger Woods é golfista. Peninha, perdemos o teu áudio. Acho que tu desplugou o teu microfone aí do teu negócio. Perdemos o Peninha. Aí. Não, ainda não, Eduardo Bueno. Ainda você está mutado. Escapou o áudio. Deve ter saído o cabinho do jack do microfone, vê se não. Onde entra o pininho pequenininho no buraquinho aí do teu computador. Isso acontece um podcast celular. assim quando tem uma pessoa genial no outro lado. Muito velha. Muito velha e genial. O cérebro está funcionando para ainda não, Peninha. Peninha, entra e sai de novo do mesmo link. Vai funcionar. É meio mágico, tá? Mas assim, eu quero discordar do Peninha na frente dele, tá? Vai lá, Peninha. Sai e entra. Sai e entra. Mas assim, a comparação na real, Arthur, é uma comparação de criação, assim, sabe? Tipo assim, eu digo, porque eu comecei o papo na situação de todo mundo pode ser um superdotado, todo mundo pode ser um mestre, sabe? Sai, vai entrar de novo. Então, aí botaram para ver como é que os pais de grandes mestres, assim, tipo assim, tem pais de enxadristas europeus, mulheres e homens, que colocaram as crianças desde o início para ver filmes, para ler livros, para ensaiar os movimentos, e blá, blá, blá. E eles conseguiram chegar. Essas crianças, depois adultos, conseguiram chegar em torneios mundiais, ficar em segundo preço, mundo. Né? Exatamente, mas aí perderam uma coisa. Só que eles não eram geniais, eles entenderam a matemática do xadrez, que, aliás, podia ser uma coisa, um baita assunto aqui, porque a matemática, ela fica guardada e tu vai ter a tua inteligência para movimentar depois as peças. Só que é o seguinte, a máquina... Oi, me ouve? Voltou. Peninha, deixa eu só... Não é discordar... Eu ouvi. Eu estava ouvindo tudo. Não, assim, o que acontece é o seguinte, a explosão muscular, né, ela está linkada. Por exemplo, estão estudando o Stephen Curry, tá? Stephen Curry, o jogador de basquete, né, que joga na NBA e no Golden State Warriors. A bola sai da mão dele na cesta de 3 pontos, quando ele arremessa 3 pontos, antes de todos os outros jogadores. Quando ele salta, o movimento da mão é menos de 1 segundo mais rápido do que todos os outros jogadores. E os caras querem entender espacialmente como que ele faz isso. Ele salta. Geralmente o jogador salta, ele vai no ápice e arremessa. Ele salta e arremessa. E aí ele desenvolve todo. É um treino, tá com ele, aí começa a estudar o cara. O que acontece? A explosão. Toda explosão muscular, ela é comandada pelo cérebro. Então, eu entendo o que estão falando, até porque quando eu estava falando que tu perdeu um pouquinho ali, a comparação entre a criação de Federer e a criação de Tiger Woods era dos pais. O quanto o pai ou a família pressiona e o quanto vai dar certo ou não. Estudos já comprovam que é mais fácil tu colocar teu filho em vários esportes para ele ter mais chance de se desenvolver em algum, porque o cérebro dele vai trabalhar de uma maneira diferente. Agora, se tu ficar insistindo, o pai do André Agassi é a mesma coisa. O André Agassi viveu uma vida que ele odiava o tênis.
odiava o tênis, né? Porque o pai Pois dele é, criou uma máquina, comprou um terreno maior para fazer uma quadra de tênis, e ele criou uma máquina que ele chamava de monstro, que o pai dele falou assim, se ele bater 2.000 bolas por dia, ele vai ser um tenista profissional. Ele vai ser bom. O Michael Jordan tinha essa filosofia também, o pai dele tinha essa filosofia também de trabalho, vários pais têm vocês de trabalho. Por que vocês estão desviando tão brutalmente do tema que era moça? Eu vou puxar de volta. Porque a gente estava falando sobre superdotados, e aí eu li uma reportagem de que ainda se criarão superdotados, não só com a pressão dos pais, mas vão atingir outros níveis cerebrais. E tu tá agindo assim com teus filhos? Tá agindo assim com teus filhos? Não, nesse exato momento agora aqui, eu fiz uma quadra de bocha em casa, eles estão jogando. Mas o Mozart, ele era um gênio apenas e unicamente, porque do resto das coisas ele era um imbecil apenas musical. Ele não entendia porra nenhuma de literatura, ele não entendia porra nenhuma de pintura. Exatamente. Ele não manjava de nada, ele era feio, ele casou com uma mulher que era feia também. Tem alguns comentários a respeito dele ter se juntado com uma... Porque ele era absolutamente infantilizado, justamente por conta do pai tê-lo controlado e acabado com a sua infância de uma forma tão cedo. Ele era um imbecil, cara. Ele era descontrolado, ele não tratava as pessoas bem, ele não cuidava bem do dinheiro. Ele era uma criança que tocava e fazia música muito bem, mas apenas música. Então, só para fazer um comentário a respeito do que tu dizia dos pais, eu acho que é um achismo total, nunca li isso, mas me parece que esses gatilhos de genialidade, eles podem acontecer por inúmeras razões. O Peninha nos relatou aqui alguns episódios atrás sobre como ele se trancafiou e se cercou de livros por conta de uma situação muito específica que acontecia em sua casa, né? Esse foi talvez o gatilho dele enquanto criança. O Mozart é a mesma coisa, foi enquanto criança esse gatilho. Adorei a comparação. Tu busca, sei lá, acontece alguma coisa na existência da pessoa que ela vira um gênio. As crianças que têm um pai muito chato, como os enxadriz, talvez eles nunca se tornem gênios, mas eles podem muito provavelmente se tornar muito bons naquilo. Os melhores do mundo. Eles fazem. Os melhores do mundo. Agora, o Mozart, ele era além disso, ele era um gênio, mas musical. E eu gosto muito dessa história da inteligência como um espectro, porque a gente consegue enxergar e valorizar vários aspectos dessa inteligência. Ele era um músico muito bom, e só. O Mike Tyson é um boxeador muito bom, e só. Saca? De resto, esses caras ficam devendo. Polímato... O Peninha é um escritor muito bom, além de tudo, um excelente youtuber, uma pessoa genial. Não é puxar o teu saco, mas tu te aproxima muito mais de um polímato do que de um gênio, sei lá, de um cara que manja várias coisas. Mas antes que a gente tenha que concluir que realmente eu sou um gênio, eu queria propor uma outra coisa. Existiu, com relação ao Mozart, que a gente não pode deixar de falar, existiu uma época, uma coisa chamada cinema. Os mais jovens, vocês não se lembram. Cinema era uma sala escura, onde a pessoa entrava e tinha uma tela grande, projetava, com um som muito melhor, silêncio, ninguém comia, era uma experiência religiosa. E houve grandes diretores que faziam com que as pessoas propunham uma imergissem naquilo ali. Um grande diretor, não entre os maiores gênios, chamava-se Milos Forman, né, um tcheco, que refugiado nos Estados Unidos, que fez um filme chamado Amadeus, que lançou na época que fez com que a lenda em torno do Mozart se expandisse enormemente. Eu não me lembro de que ano é o filme, vocês são daqueles que conseguem entrar e ver ao mesmo tempo, mas acho que deve ser 84. Isso que eu ia dizer 85. O filme teve um grande impacto, né? E o filme lançava a lenda, isso que eu queria propor, se vocês fizeram a lição de casa, de que ele foi envenenado pelo Salieri, que era um músico, na época, tão ou mais famoso do que ele, em certos aspectos mais famoso do que ele, porque tinha uma carreira muito mais sólida, muito mais respeitável, não dava piti, não dava ataque externo, não faltava em show, e era ligado aos mecenas dele de uma forma muito mais equilibrada que o Mozart, que sempre mordeu a mão que o alimentava, né? E aí se diz que o Salieri tinha uma inveja mortal do Mozart e que o envenenou, porque, Potter, tu deu a lista das possibilidades de morte do Mozart, mas como ele era paranoico e como ele morreu mal, ele deu a entender que ele estava sendo perseguido e que... Isso tem uma história magnífica, desculpa te interromper, mas é um parênteses legal. Ele recebeu uma... Quando ele já estava no final lá, ele fazia muita obra por encomenda, né? Ele recebia encomendas. E teve um dia que ele estava na casa dele lá e chegou um cara
um terno todo preto, um chapelão. Vai entregar uma pizza. Com os olhos fundos. E falou que era um enviado de uma pessoa muito famosa e que queria encomendar um requiem, que é sim, que é uma ópera para morte, sim. Uma ópera para morte. Acho que diz Requiem. O Requiem, perdão, desculpa. Não, é um Requiem para um cara aí que eu não posso dizer quem é, porque ele é segredo. E o Mozart ficou teteando, cara, ele entrou numa noia que aquilo ali não era um ser humano, que aquilo ali era um enviado que veio buscar ele. E o Requiem era para ele. E o Requiem era para ele. E até morrer, cara, ele ficou... Sim. Pensando nesse Requiem, inclusive o momento da morte dele é bem trash. Ele senta na cama, ele olha para os lados sem olhar para lugar nenhum, fica murmurando coisas, notas musicais e plau, cai de cara no chão, de nariz no chão. E o Salieri carrega o caixão dele, cara. Sim, inclusive. Sim, foram pouquíssimas pessoas, foram 5 pessoas no enterro e o Salieri era uma. Ele era neurótico. E esse filme do Milos Forman, que causou grande impacto e as vendas do Mozart centuplicaram na época, propagou essa lenda. Só que essa lenda não é dele. Primeiro que o filme se baseia numa peça de um dramaturgo, Peter Shaffer, que é um grande dramaturgo. Só que o dramaturgo, isso você sempre aprende com o canal Nós na História, se baseia num conto do Pushkin. O Pushkin, o grande Alexandre Pushkin, russo, escreveu um conto chamado Mozart Salieri, que é um conto no qual ele, Pushkin, delira que o Salieri matou o Mozart envenenado. E essa história foi se propagando. E é muito louco também, porque o Hoffmann, o E.T. Hoffmann, sabe, aquele grande escritor romântico que fez o Quebra-Nós, um escritor de terror, também escreveu peças sobre o Mozart, com o Mozart assombrado por fantasmas horrorosos, tipo a história do Requiem aí que tu contou, entendeu? Então, ele teve um impacto tão grande que esses delírios dele viraram tudo, assim, as pessoas incorporaram, introjetaram, e assim, a paranoia de que vai ser morto, fantasmas que apareciam para ele, tudo isso, entendeu? Porque hoje a música do Mozart, só para encerrar, a música do Mozart hoje é associada a uma coisa que acalma bebê, que te deixa uma pessoa melhor, que te apazigua, e ela é fruto disso que a gente está falando desde ele era uma criança, cara, ele era uma criança, ele foi uma criança atormentadíssima, mas uma criança até o fim da sua vida, cara. Tem ele cartas, não tinha né? maturidade. Tem cartas de amor, né? E as cartas de amor são bem confusas, né? Mistura-se sentimentos, sensualidade. Assim, se a gente entrar na vida pessoal dele, assim, de relacionamentos, eles são todos... Não, de qualquer um. Albert Einstein, um gênio do século passado. Albert Einstein teve um filho com síndrome de Down e renegou. Disse que não era perfeito, que blá, tipo assim. Aliás, não estude, se você... Não estude, não se aproxime de gênios. Não vá perto. É um bando de leia... Não leia The Double Life of Bob Dylan. Exatamente, eu dei esse livro para atormentar a vida de Peninha, quando descobriu que ele... Não descobriu não, ratificou, né? Ratificou o que tu já sabia de Bob Dylan. Para KTO, tá? A probabilidade é boa porque tem a ver com geografia. E se não fosse em Salzburgo, onde que tivesse... Pô, talvez ele tivesse sido mais conhecido ainda, cara. Não, se fosse no Brasil, naquela época. Não, mas se fosse em Paris, se fosse em Não, Berlim, beleza, tu tá indo para um outro lugar, mas assim, né, a geografia faz o gênio. Então, a probabilidade de Mozart, né, sei lá, vamos pegar o final da vida dele, os Estados Unidos estavam sendo criados. Os Estados Unidos estavam sendo criados. E aí mandaram o Mozart, manda esse vagabundo pra lá, manda esse louco pra lá, me enchendo no saco aqui. Já era. O cara que escreveu o libreto dele, que agora eu não me lembro o nome... Mas não, o nome impossível lá, não sei, o nome todo confuso. Mas um dos caras que mais conviveu com ele morreu em Nova York, em 1800 e pouco, que era um cara que escrevia para ele. E o cara tem as memórias dele, e as memórias do cara são sobre ele mais do que sobre o Mozart, tipo assim. Mas esse cara morreu nos Estados Unidos também. Pobre, tal qual o Mozart, que não tinha porra nenhuma. As probabilidades, né, nesse estudo sobre o que é ser superdotado, aliás, tem uma questão matemática de quantos de nascimento tem, sabia? Para superdotados. Deixa eu pegar exatamente qual é. 4 milhões de brasileiros nascem por ano, tá? 120 mil estão na categoria de superdotados. Olha, veja. 120 mil. Isso é aferido o quê? Por um teste de QI? Teste de QI ainda existe? Acho que não existe mais. Não é só teste de QI. É uma questão matemática de o que encontraram na sociedade, né? E assim vai. E aí esse superdotado pode ser qualquer coisa. Pode ser jardinagem.
Claro, sente um cheiro maior, claro. sabe, para qualquer coisa. Mas aí é o seguinte, tá completamente linkado à geografia. Completamente linkado a onde você está, com quem você andou, né? Que pressão você teve ou não dos pais. E qual é a probabilidade da KTO que a gente vai fazer, então? A probabilidade da KTO é a chance de um gênio nascer em Porto Alegre? Qual é a chance de um gênio nascer em Porto Alegre? Em que área? Não, pô, tem gênio em Porto Alegre. Tem gênio em Porto Alegre, mas é aí. Porto Alegre ajuda o quê? O gênio. O que tem de maior em Porto Alegre? Eu vou dizer um gênio de Porto Alegre. Eu vou dizer um gênio de Porto Alegre. E vai caber exatamente nisso aí. E agora tu respeita, Peninha, que eu vou falar. Ronaldo de Assis Moreira. Um gênio. Não. Um gênio. E em Porto Alegre, essa genialidade combina. E agora sem combina, porque aqui tem dois super clubes que pode te lançar pro mundo, entendeu? E ele tava num, que era o Grêmio, por causa do Assis, irmão dele, e aí ele conseguiu desenvolver a genialidade, porque Porto Alegre possibilita, se tu for um jogador de futebol, por grandes clubes que estão no espectro mundial de grandes clubes, que tu exploda. Tá aí. Porto Alegre ajuda. Agora, uma outra coisa. Nasceu um gênio de ciências em Porto Alegre. Existe uma grande probabilidade dele ser jogado fora. Uma grande probabilidade de ser jogado fora. Se bem que tem aquele gênio da ciência, da URGS, né, que... não, disse uma grande probabilidade de se jogar fora. Tem grandes pessoas trabalhando na área da ciência. É isso. Mas tem aquele cara que o jornal O Bairrista entrevistou, é o cientista da URGS que conclui que existe vida inteligente fora de Porto Alegre, né, que é uma das coisas que não se suspeitava até pouco tempo atrás. Mas ele explica que foram gaúchos que migraram. Né? Lembra para linkar com o nosso outro patrocinador, já que nós estamos chegando aqui no final, a Gruppen está com a gente também, além da KTO, né? A KTO é um site de apostas que lida com probabilidades, que é exatamente o que a gente está falando aqui. A probabilidade de Leonardo da Vinci ser menos se ele morasse na Índia era muito, mas muito menor dele ser um gênio lá. Ele não teria os mesmos professores. A Florença era uma cidade que tu ia pra rua e o teu QI aumentava, né? Naquela época tinha mecenato lá muito bem desenvolvido. Então, mas foi bom ter falado disso, ter usado a Índia, falando sério, porque eu estava pensando aqui, até que ponto um gênio desses não pode seguir uma carreira filosófica / religiosa / espiritual? Se o Leonardo da Vinci, com aquele cérebro, tivesse nascido na Índia, ele poderia ser um sadhu. Sadhu, aquele homem santo, é o cara que conclui que a vida terrena, mesmo artística, não tem sentido, que a vida é transcendental e que a vida deve fazer tu te conectar com o cosmos ou com o que aquele Peninha chama de Deus num podcast que tem gente que ouve. E se o Leonardo da Vinci tivesse nascido na Índia e o Mozart na Índia e se tornassem apenas santos? Também mas aí se eles nascessem no Alegrete, eles seriam peões de uma estância. Exatamente. Pois é, mas quem sabe não teriam sofrido tanto, né? Também. Talvez não. Mas deixa eu linkar com a Gruppen. Uma coisa que eu achei mágica ao chegar mais próximo da vida de Mozart é que... A Gruppen é aquela empresa de Série B que rebaixada? Não, ela é Série A. Ela é Champions League, ela é Champions League. Se o Grêmio tivesse a defesa da Gruppen, não tinha caído. Mas não tinha caído mesmo, porque o Grêmio e o Inter, afinal de contas, tiveram o mesmo número de vitórias no Campeonato Brasileiro, né? Só que o Grêmio perdeu muito mais e o Inter empatou muito mais. Não, a diferença foi um Grenal. É incrível, mas é verdade. A diferença foi vocês entregarem para o Juventude. Não, a gente não entregou só para o Juventude, a gente entregou para todo mundo, né? O Inter entregou para todo mundo. Porque o Inter é o melhor time do Brasil, ele só perde porque ele entrega, né? É horrível. Mas vamos focando, Gruppen, né? Multisoluções para a sua vida tecnológica, principalmente a sua empresa. O mais genial, a gente sempre linka com alguma coisa de tecnologia, né? Ele não inventou instrumentos, cara. Isso eu acho absurdamente mágico. Ele não criou uma nova escala matemática. O cérebro dele não funcionou assim. Ele pegou a tecnologia que existia e esmerilhou. Ele fudeu com o que existia. Ele gostava muito do cravo, né? Mágico. Cravo. Ele gostava e canela. Muito do cravo. Ele gostava e da Gabriela, e da Gabriela e do canela e Gabriela do cravo também. E do cravo também, e da canela. E ele tocava o cravo e o piano, que eram considerados o mesmo instrumento, né? Depois só que eles foram separar, né? Mas ele era o cara do cravo, ele cravava muito, ele estava cravando direto, ele cravava em Praga, ele cravava em Berlim, ele cravava em Salzburg, ele cravava por tudo quanto era canto. Explica o que é o cravo para os nossos ouvintes. O cravo é um instrumento de teclas, tal qual o piano, só que um pouco diferente, ele é um pouco menor.
Ele tem, acho até que... Mas a escala... Eu não tenho conhecimento musical. Matemática musical é menor, né, de sons. É menor, mas eu não tenho conhecimento musical para falar os termos certos, mas ele tem oitavas diferentes ou escalas diferentes, as teclas. E lembrando que, embora ele adorasse o cravo, ele não foi tão genial no cravo quanto foi Bach, né? Pois é. Bach é o grande cravador, né? É o grande cravador, é o Bach, né? Que, aliás, era da mesma área. No final da vida do Mozart, ele se aproximou bastante da maçonaria, né? E dizem que a flauta mágica tem muitos dos elementos maçônicos na sua composição toda, né? Ao qual o Mozart, que era maçônico, tô falando do Mozart. Tô falando do Mozart. Perdão, desculpa, eu não... Tô falando dele. O final da vida dele foi próximo da maçonaria, onde ele se encontra, tem algum tipo de amizades. E ali os caras davam uma grana. Ele nem era tão pilhado assim. Não, mas aí que tá, na flauta mágica tem elementos maçons de criação, de organização. Sim. Então, para te ver como o meio faz a coisa. Ele conseguiu despejar na arte dele alguma coisa assim. Bom, no próximo episódio, a gente tá com quase confirmação, a gente vai ter um convidado especial aqui, tá? E a gente vai ser um episódio meio Indiana Jones, né? Que o Peninha odeia. Mas eu não vou nem estudar, eu vou só ouvir no episódio que vem. Eu acho que é um episódio que eu e o Arthur seremos espectadores, primeiro que todo mundo na gravação. Com todo prazer, eu vou só escutar. Vamos colocar aqui o Peninha para conversar com um cara que sabe bastante também, de uma área que ele sabe bastante, vai ser muito legal. Só não tô falando agora aqui porque não tá completamente confirmado 100%, a gente vai confirmar, tá 99,9%. Então pelo menos diz qual é a área de conhecimento. A arqueologia, Indiana Jones, entendeu? Tipo assim, sabe? É isso aí, é um chicote e um chapéu. Cinema. Um chicote e chapéu. Indiana Jones é arqueologia. Eu pensei que tu seria inteligente o suficiente para entender que eu falei Indiana Jones. Não, mas eu tenho limitações, especialmente na inteligência emocional. Mas eu não queria deixar da gente terminar essa coisa sem, porque é o seguinte, para que serve esse nosso podcast, Nós na História? Para você ouvir e decidir que você não vai mais perder tempo com nenhum podcast, talvez só conosco, que você vai ler. E aí a gente dá dicas de leitura. Então o Arthur vai pegar um livro que está do lado dele e vai falar sobre ele e eu falarei como eu me relaciono com essa coleção, porque não é só um livro, são 6 volumes. Por favor, Arthur. São 6 volumes de uma série que eu encontrei em um brechó aqui em Porto Alegre, o Beco dos Livros, ali na Rua da Praia, que não sei se vocês conhecem as pessoas, mas é o meu favorito, é onde eu me sinto melhor, assim, para garimpar. Eu gosto bastante. E naquele ali, da Rua da Praia. E eu, um tempo atrás, uns anos atrás, eu estava passeando lá e encontrei essa série aqui, chamada História das Grandes Óperas. E de seus compositores. E de seus compositores, que é mais importante ainda. Eles são 6 volumes e cada volume tem 1 ou 2 caras. Eu comprei muito por causa do Wagner, porque eu gosto do Wagner. Uma hora a gente pode fazer um episódio sobre a Alemanha, sobre música alemã, e eu acho legal o Wagner, eu curto o paganismo, aquelas paradas dele. Mas eu também tinha aqui o do Mozart. Esse aqui é uma organização de um cara chamado Ernest Newman, que eu não sei quem é, não sei, mas é um gigante. Bem é um gigante, cara. Sim. Esse livro é magnífico. Sim. Essa série é muito legal, mas vai lá, Peninha. É que é o seguinte, é que essa série foi feita nos anos 50, tem um cheiro maravilhoso, é um dos livros com o melhor cheiro do mundo, é um livro que foi feito, uma coleção que foi feita pela Globo, a editora Globo, no iniciozinho dos anos 50, e a editora Globo de Porto Alegre, foi a maior e mais importante editora do Brasil em todos os tempos, talvez comparado com a José Olímpio. Um dia talvez a gente possa fazer uma coisa sobre editoras de livros, já que elas estão acabando, né? Embora, né, a Companhia das Letras esteja aí, a gente tem a LPM, em outra escala. A Globo foi uma coisa gigante, né, em todas as áreas do conhecimento. E eles publicaram essa série, que era simultaneamente uma série erudita e popular, que é o grande segredo. Né? Porque, por exemplo, o grande Eduardo Bueno, e vai ser uma piada, o Eduardo Bueno é apenas pop, eu não sou um erudito, entendeu? Meus livros de história são bons, são legais, são atrativos, atraíram muita gente para a história, mas eles são pop, ponto. Esse livro aí do Neumann é pop e erudito ao mesmo tempo, que é um prodígio. Você consegue uma coisa que tem densidade analítica e ao mesmo tempo tem a leveza estrutural. E a própria série é muito bem editada, capa dura, ilustrada, com as partituras. E o meu pai tinha esse livro, como todo mundo, toda a família de respeito tinha. Eu comecei a ler ele muito cedo. O meu pai ouvia música clássica o tempo inteiro. A minha mãe dizia, lá vem funeral de novo. Então aí, para quem está vendo no YouTube, tem aí as partituras, tal, tem
a imagem dos próprios compositores, e como vendeu muito nos anos 50 e anos 60, os filhos ou das pessoas que morreram venderam para os sebos, e daí você encontrava isso baratíssimo, porque inundou os sebos de Porto Alegre, porque afinal o livro foi editado em Porto Alegre, mas também do Rio e São Paulo. Você comprava essa coleção, se fosse hoje, assim, por 60, 70 reais, uma coisa incrível. Hoje, que cresceu o olho dos livreiros, está mais cara, mas mesmo assim é barata. Então, se você se interessa por música clássica e gosta de livros, você procure adquirir ou na estante virtual ou em alguma loja a história das grandes óperas e seus compositores, do George Neumann, né? Acho que é George, né? Você não interessa o nome do autor desse cara. O nome dele é Ernest Newman. O volume 2 do História das Grandes Óperas e de seus compositores, volume 2, ele tá a R$10. É isso aí, cara. E esse aqui que eu tenho na mão aqui, é super acessível, super fácil de achar. Eu gosto muito dessas séries enciclopédicas. Meu avô tinha todas, ele tinha Barça, ele tinha todas as enciclopédias. Eu me lembro de folhear assim, cara, os desenhos feitos à mão. Isso aqui é um tesão. Eu comprei pela eleição que eu tive quando eu vi isso. E não me arrependo. Foi baratíssimo e eu tenho todos aqui. É muito foda. Sim, muito legal. Com o grupo e com o KTO, a gente se despede no Nós na História. A gente volta na semana que vem com esse convidado especial. Não perca! A gente sabe que tem uma ordem que cada ouvinte, né, desenha. Quem tá nos ouvindo saiba que também tem imagens, se você precisar de alguma coisa com imagens por aqui. Peninha, Arthur, para mim sempre é um grande momento da minha semana. Muito obrigado por dividir esse momento, né, que vocês despejam coisas também aqui. Eu adoro mesmo, de verdade, certo? Eu posso falar que o Arthur é o meu grande amigo aqui. Posso falar isso? É verdade. Eu posso falar que o Potter é o meu também, certamente, sem dúvida. É isso aí, né? E eu posso falar... Então, a última, eu tô no Rio de Janeiro, né? E estava tomando café da manhã num hotel com a minha filha. E aí encontrei um amigo de infância e eu abracei o cara incrivelmente. E aí ele veio para a mesa para conhecer a Lígia e ela olhou para ele e disse assim: eu nunca vi meu pai abraçar alguém assim. Tu deve ser alguém muito especial. Pô, fiquei de cara. Quem era, meu pai não... É um amigo de infância, que é assessor do embaixador em Praga, né? Que está desesperado com o jeito que, não posso falar, né? Mas não quero prejudicá-lo, mas o Itamaraty virou essa coisa desse governo aí. E ela disse: o meu pai não tem amigos. Muito bom. Semana que vem a gente está de volta com Nossa História. Espalhe, compartilhe. Se estou no Spotify, Bali já compartilha para qualquer rede social, para grupos de WhatsApp. Isso é muito importante para a gente aqui, tá? E KTO, grupem. Muito obrigado pela parceria, tá? Demais mesmo. Um beijo pra vocês. E mais pelo dinheiro. Mais obrigado pelo dinheiro do que pela parceria. A gente teve uma festa da KTO e a galera ouve o Nossa História. Ouve. Assim. Um dia o Peninha falou mal, né? Aí o cara falou assim: não, mas ele falou mal dentro de um contexto. Adoro pessoas que entendem contexto. Um beijo pra você que entende contexto. Tchau pra vocês. Tchau. Falou, tchau.